Você deve ter visto recentemente nas notícias o suposto interesse do governo dos Estados Unidos da América em comprar a Groenlândia da Dinamarca. Agora, embora isso pareça meio louco hoje em dia, na verdade foi assim que os Estados Unidos conseguiram grande parte do seu território, como o Alasca, a Flórida ou o lugar sobre o qual vamos falar hoje, a Louisiana. A compra da Louisiana foi um passo gigantesco para a expansão dos Estados Unidos. O território da Louisiana se espalhava por 15 estados atuais dos Estados Unidos da América: Arkansas, Iowa, Missouri, Kansas, Oklahoma, Nebraska, Minnesota, Louisiana, Novo México, Texas, Dakota do Sul, Wyoming, Montana, Colorado e até um pedacinho do Canadá. Imagine se os Estados Unidos não tivessem comprado essa terra ou assumido o controle dela por qualquer outro meio. Provavelmente teria barrado sua expansão para o oeste, dividindo o país e limitando os Estados Unidos à costa leste. Califórnia e Texas talvez ainda tivessem se rebelado contra o domínio mexicano, mas continuariam como estados independentes e maiores. Louisiana poderia eventualmente ter declarado independência da França, como os Estados Unidos fizeram da Grã-Bretanha, e teríamos 4 países em vez de 1. Agora, antes de tudo, o que era a Louisiana? A Louisiana integrou as colônias francesas na América do Norte entre 1682 e 1762, recebeu o nome de Louisiana em homenagem ao rei francês Luís XIV. Em 1763, a França perdeu a Guerra dos 7 Anos para a Grã-Bretanha. Para evitar que a Grã-Bretanha tomasse a terra, o rei francês Luís XV entregou-a ao seu primo Carlos III da Espanha. Assim, a Louisiana virou território espanhol. Em 1800, com Napoleão liderando a França, ele comprou o território da Espanha para tentar restabelecer um império colonial francês na América do Norte. Mas os projetos coloniais da França pareciam destinados ao fracasso. O fracasso deles em reprimir uma revolta em outra colônia, Saint-Domingue, além da possibilidade de uma nova guerra contra o Reino Unido, levou Napoleão a considerar vender a Louisiana para os Estados Unidos e abandonar suas ambições coloniais americanas. O presidente dos Estados Unidos da América, Jefferson, ficou muito satisfeito, pois seu objetivo era comprar a Louisiana e controlar o rio Mississippi e o porto de Nova Orleans. A ideia dele era comprar aos poucos, mas desse jeito ele não precisava esperar. E assim, 2 anos depois, em 1803, os Estados Unidos da América compraram o território da França por 15 milhões de dólares, ou aproximadamente 18 dólares por milha quadrada. Isso é um ótimo negócio. O governo americano usou 3 milhões de dólares em ouro como entrada, que Napoleão teria usado para financiar uma invasão à Inglaterra que nunca ocorreu. O tratado foi negociado pelo ministro do Tesouro francês para Napoleão e por delegados americanos para Thomas Jefferson. Mas Jefferson teve dificuldades para atingir esse objetivo, enfrentando forte oposição interna. Os federalistas, um partido político da época, se opuseram fortemente à compra, preferindo relações próximas com a Grã-Bretanha a laços estreitos com Napoleão. E estavam preocupados que os Estados Unidos da América tivessem acabado de pagar uma grande quantia de dinheiro para declarar guerra à Espanha, que ainda administrava tecnicamente o território. Muitos também se preocupavam se a compra era constitucional. Muitos membros da Câmara dos Representantes se opuseram à compra. Eles solicitaram uma votação para negar o pedido, mas ele foi rejeitado por 2 votos, 59 a 57. É louco pensar como a história quase foi completamente diferente por apenas 2 votos. Os próprios espanhóis também não ficaram muito satisfeitos com isso, alegando que a França havia prometido anteriormente não alienar a Louisiana para um terceiro. Mas no final, tudo deu certo. O primeiro-ministro espanhol autorizou os Estados Unidos da América a negociar com o governo francês. A Espanha transferiu o território para a França em uma cerimônia em Nova Orleans no dia 30 de novembro, um mês antes de a França entregá-lo aos oficiais americanos. Em 30 de abril de 1803, o Tratado da Compra da Louisiana foi assinado em Paris, anunciado pelo presidente Jefferson ao povo americano em 4 de julho daquele ano. Como disse, a compra da terra contribuiu para a expansão dos Estados Unidos, que praticamente dobrou de tamanho rapidamente. Além disso, ganhou 60 mil habitantes, permitindo a eles acesso à bacia do rio Mississippi, um enorme pedaço de terra e um caminho para o oeste. Em seu discurso, Jefferson afirmou: "A partir de hoje, os Estados Unidos ocupam seu lugar entre as potências de primeira categoria.
demonstrando a incrível importância que essa compra e a expansão territorial que veio com ela tiveram para o estabelecimento dos Estados Unidos como o país que conhecemos hoje e abrindo caminho para seu futuro status como uma potência mundial.